Olá, você está na TV Passo Fundo, eu sou Álvaro Damini e apresento a partir de agora mais uma edição do programa Passo Fundo News. Nós estamos transmitindo simultaneamente nesse momento pelos canais 26 e 526 da NET, pelo aplicativo e pelo site da TV Passo Fundo, pela Coprel Telecom TV em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado e alcançamos várias regiões do país pela MaxCloud TV. O programa estará disponível posteriormente também nas plataformas digitais da TV Passo Fundo. Hoje aqui no programa nós vamos falar sobre alguns conceitos de arquitetura. Quem vai participar conosco é o Lucas Haas, ele é arquiteto e sócio da House Soluções Construtivas. Obrigado pela presença, muito bem-vindo aqui ao programa, Lucas. Eu que agradeço. Tudo bem, Álvaro? Tudo certo. Lucas, para a gente começar esse nosso bate-papo, qual é a tua trajetória já na arquitetura? Como é que veio essa ideia de seguir por esse caminho? Então, cara, essa trajetória aí, ela começou desde que eu era pequeno, né? Eu sempre tive muitos amigos cujos pais eram engenheiros e deu acaso, assim, tipo, de eu sempre ficar ligado em jogos de construção de casas, assim, tipo The Sims, né? Até estranho falar, né? Mas surgiu daí. Então, eu gostava de construir as casas no jogo e não de jogar efetivamente, Sim. né? Então, surgiu daí. Aí, decidi fazer arquitetura. Eu sou arquiteto já há 8 anos. 8 anos, pelo que eu me lembro. E surgiu daí, cara, de eu ver, assim, os pais dos meus amigos trabalhando, né? Sempre estava ali junto com eles. E eles também seguiram a mesma profissão que eu. Então, pensei, vamos lá. Quer dizer, daquela conjunção aí da época da infância, teve todo esse processo aí e uniu uma espécie de... ou se concebeu de unir o útil com o agradável, vamos falar dessa forma. E tu sabe que posteriormente eu fiz um curso de Enneagrama para me conhecer melhor, assim, né? E eu tenho muito traço do perfil criativo. Então, eu não sei se isso foi desenvolvido nessa fase ali do jogo, enfim, né? Mas hoje eu vejo que me conhecer, assim, como eu me conheci no Enneagrama, explicou essa minha trajetória da arquitetura. É bem interessante, né, essa questão de você olhar para trás e observar, né, que foi a partir de uma questão lúdica que acabou te direcionando para a parte profissional. Você falava sobre essa questão, inclusive, de alguns familiares dos teus colegas, eles terem optado pela engenharia em determinado momento, né, e atuarem nesse ramo profissional. E aí vem aquela questão que é muito básica, né, que as pessoas elas fazem para tentar entender um pouquinho o papel do engenheiro e do arquiteto. Dá para a gente fazer alguma sinalização mais específica sobre isso, Lucas? Claro, temos como fazer isso sim. A gente tem ainda na nossa cultura aquele negócio que as pessoas falam, mas o arquiteto só pode construir até tantos pavimentos, o arquiteto só pode isso, o arquiteto só pode aquilo. E isso, cara, já caiu por água abaixo. Eu, como arquiteto, eu posso fazer projeto elétrico, projeto estrutural, projeto hidráulico, projeto arquitetônico. Claro que, pelo menos no projeto elétrico, eu tenho uma limitação, né? Eu não consigo fazer uma subestação de energia. Mas eu consigo, hoje, fazer um prédio, fazer uma casa, sem limitação nenhuma. É claro que eu não vou me aventurar a fazer isso, porque a gente tem atribuições. Então, por exemplo, eu tive 10 matérias de projeto na faculdade e devo ter tido umas 3 ou 4 de estrutura. O meu conhecimento de estrutura, ele é o básico para eu saber fazer um projeto arquitetônico sem risco, sem muito risco não risco, mas sem deixar o engenheiro em maus lençóis, né? Depois, quando ele for analisar para fazer o projeto estrutural. Já o engenheiro, ele teve um projeto arquitetônico na faculdade, mas ele teve 10 estruturas, né? Então, quem que é mais apto para fazer essa estrutura? A questão do cálculo, né, é mais direcionado para isso, enquanto vocês se detêm mais, digamos assim, nos traços, né, nessa parte criativa mesmo. Isso aí. Claro, né? A gente nunca manda para o engenheiro o nosso projeto para ele se virar. Tipo, se eu
tenho que ter um pilar ali, ou se eu acredito que ali não deva ter um pilar, eu já chego pro engenheiro com um certo nível de informações, né? Então, eu não deixo simplesmente nas mãos dele. Acontece muito essa disputa entre um pilar de ter que mudar de lugar ou não, conforme aquilo que o engenheiro às vezes pensa? Para residências é mais difícil. Até porque, tipo, para residências a gente tem alternativas, né? Agora a gente está fazendo uma casa lá no Vivenda das Palmeiras, né, no condomínio, e tinha um pilar que dividia 2 grandes vãos no setor social ali da casa e dava acesso para a piscina. Aí a cliente pediu assim, queria tirar esse pilar, né? Tem como? Tem. Né? O que a gente fez? Trocamos pelo menos aquela parte da laje para uma laje protendida. Então, na laje protendida, a gente consegue ter maiores vãos e, nesse caso em específico, nós tiramos aquele pilar e ficou um grande vão de janela, né? Claro que é uma solução um pouco mais cara, né? Então, passamos previamente o orçamento, o cliente aceitou. Como é que é a concepção de um projeto arquitetônico? Você observa o detalhamento do local, o teu cliente ele vai mais ou menos te dar alguma base daquilo que ele pretende, a partir daí você começa a imaginar aquilo que você pode fazer? Primeiramente, a gente vai conhecer o local da intervenção, né, o terreno. A gente tem que analisar todo o entorno. Então, eu não consigo ir lá e, de repente, fazer uma casa extremamente parecida com a do vizinho, porque não é o que o meu cliente quer. E também eu não quero copiar a casa do vizinho, né? Questões de topografia, tem que ver se o terreno é em declive, em aclive, plano, se tem árvore, se eu vou precisar do engenheiro ambiental para ir lá fazer uma análise para mim. Então, primeiro de tudo, a gente vai lá, mede o terreno, vê o local de intervenção, e depois disso, aí já uma parte mais dentro do escritório, a gente faz um briefing extremamente detalhado com o cliente. Nessa parte do briefing, a gente precisa entrar um pouco mais a fundo assim na vida íntima do cliente. Porque aí, digamos que o cliente tem uma necessidade de todos os dias de manhã tomar café com o nascer do sol, né? Eu vou posicionar a cozinha dele de modo que ele consiga fazer isso. Então, teve casos já lá no escritório que o cliente não soube muito o que falar no briefing, mas pequenas coisas nós captamos e depois que a gente apresentou, né, a planta, ele falou assim, cara, eu não sabia que eu queria isso. E aí vocês conseguiram apresentar. Isso acaba, de certa forma, surpreendendo, inclusive, o teu cliente. Por conta desse briefing super detalhado que nós fazemos, né, a gente chega a ter mais de 90% de aprovação no primeiro estudo, nos projetos. E até é legal um caso que a gente fez, né? Que o cliente, ele não pediu isso, mas ele só comentou que gostava de dar banho nos cachorros, só que os cachorros dele eram grandes e nunca tinha um lugar adequado. A gente simplesmente colocou na lavanderia dele um tanque maior, né? Projetamos de maneira diferente. E quando ele viu aquilo ali, ele pensou, cara, meu Deus, eu nem sabia que eu... Tinha essa possibilidade. Que tinha essa possibilidade e vocês fizeram e tal. Tipo, não era uma coisa que ele pediu, mas foi uma coisa que nós fizemos porque a gente identificou no briefing que era algo que fazia sentido para ele. Sim. Essas questões que você fala, para quem acessar o site lá da House Soluções Construtivas, vai observar muito que vocês têm um detalhamento e vocês falam muito em projetos exclusivos, né? Isso. Essa questão vem muito dessa conversa, desse entendimento daquilo que é pretensão do cliente. Tem um slogan que eu gosto muito de usar ali na House, que é a House faz casas exclusivas, né, projetos exclusivos para pessoas autênticas. Então, a gente sempre se pergunta assim, cara, esse projeto que a gente acabou de fazer, ele tá condizente com o que a gente vê normalmente aí, ou ele tá um negócio diferente? Ele tá exclusivo para o meu cliente? Se a resposta for, não, ele tá igual, a gente nem apresenta. Sim. Tem que ser uma coisa diferente. E esse conceito, ele acaba entrando dentro do imaginário do cliente, porque na verdade, assim, poxa, estão me apresentando uma coisa que é minha, né? Sim, a gente deixa bem claro no início do processo que o processo de construção, ele é uma coisa, é tipo tu ir numa alfaiataria fazer um terno sob medida para ti. Vai servir para mim o teu terno? Não vai. A casa é a mesma coisa.
Tipo, tu tem os teus hobbies, de repente tu gosta de cozinhar e eu não. De repente tu tem 50 amigos que se reúnem todo final de semana, eu não. Então, projetar a gente tem que projetar exclusivo para ti. Né? Então, ela tem que ser uma casa exclusiva para uma pessoa autêntica. Você é uma pessoa autêntica, você tem que ter uma casa exclusiva. Então, é isso que a gente prega lá no escritório. Lucas, nesses 8 anos de atividade, os traços, os conceitos, eles foram se moldando, eles vão se moldando. Como é que você observa o universo da arquitetura nesse aspecto? Essa é uma pergunta bem interessante, porque eu não acredito muito em tendências. Eu acredito que hoje a gente tem materiais que nunca saem de moda, né? O vidro, o ferro, a madeira, concreto aparente. Então, se a gente fizer uma casa com esses materiais, que são materiais naturais, se for pensar por esse lado, né? Ele nunca vai sair de moda. Claro, a gente não pode desequilibrar o uso desses materiais com a volumetria errada, ou no contexto que o projeto está inserido, no contexto errado. Então, eu não acredito muito nisso de tendência. Eu acho que a gente consegue mudar um pouco a nossa casa de acordo com cada data comemorativa, vamos dizer assim. Sim. Vai lá, faz uma decoração diferente e depois tu tira. Mas a concepção, tu não vai botar um piso rosa porque a cor Pantone do ano é rosa. Tipo, para trocar o piso dá trabalho, né? Aí depois 2 anos tem que ficar trocando piso, né? Eu tenho um conceito assim na minha vida profissional. Eu não sei se alguém já criou isso ou não, mas é o que eu sigo, que eu acredito que quando a gente coloca os 5 sentidos, né, do ser humano dentro de um ambiente, então, tipo, vai ter um cheiro diferente, vai ter uma música tocando, a visual, né, a estética do lugar tá bonita, o toque dos materiais, tem materiais diferentes para te sentir. Quando a gente consegue fazer isso aí, a gente entra num 6º sentido do ser humano, que é aquele lugar que tu senta assim, tu pensa, cara, tu te sente acolhido pelo Eu tô local. muito bem aqui. Mas o que tá acontecendo que eu tô bem? E a pessoa não consegue explicar. Então, para mim, quando a gente consegue atingir os 5 sentidos dentro de um ambiente, tu consegue partir pro 6º. Fantástico essa questão, viu, Lucas? Nós estamos conversando com o Lucas Haas, ele é arquiteto. Hoje aqui no programa estamos falando sobre alguns conceitos ligados à arquitetura. Ele falou sobre essa situação de não acreditar muito em tendências, mas a gente está tentando compreender um pouco do rumo que a arquitetura tem tomado também nesses últimos anos. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos na sequência falando mais sobre esses assuntos. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo.
Estamos de volta com a edição de hoje do Passo Fundo News, nesse programa recebendo o arquiteto Lucas Haas. Já falamos sobre algumas questões e concepções de projetos no bloco anterior. Eu gostaria de começar te perguntando nesse bloco, Lucas, como é que é a questão do aproveitamento de espaços, né? Porque muitas vezes a gente acaba tendo um ambiente, enfim, a gente acha que aquele ambiente é pequeno, vocês conseguem chegar lá e modelar para que caiba muita coisa, né? Às vezes dá até a impressão daqueles desenhos infantis antigos, começa a puxar situações dentro de uma caixa, enfim, você acha como é que cabe aquilo, e a arquitetura consegue fazer algo muito parecido com isso, né? Voltado mais para a parte de interiores, né? Nossa, a gente já pegou apartamento assim que, tipo, antes de montar os móveis da cozinha, tu tinha que botar a geladeira. Porque se tu botasse os móveis, a geladeira não passava. Não entrava. Então, assim, a gente passa algum sufoco de vez em quando, viu? Teve casos, assim, que a gente não conseguiu nem botar a máquina de lavar roupa, né? Porque a máquina de lavar roupa é grande, né? Sim. Então, a gente não conseguiu colocar. Mas aí é muito da pesquisa do arquiteto, né? Hoje a gente tem marcas que pensam em todas as situações de eletrodomésticos, né? Então, a gente busca com essas marcas soluções para que se encaixem, né, os eletrodomésticos no projeto. E a questão de realmente layout é muito desse briefing que a gente faz com o cliente, porque às vezes tem coisas que são normais para qualquer pessoa, mas para o cliente não é. Se para ele não faz sentido ter, de repente, uma ilha na cozinha, poxa, já melhora um monte. Então a gente vai fisgando essas informações do cliente para chegar no final e ter um projeto personalizado para ele. Uhum. Questão de ambientes comerciais, vocês trabalham também? Sim. Inclusive, a gente já teve casos que o nosso cliente conseguiu aumentar as vendas só por causa do projeto, né? Eu tenho um exemplo de uma loja de roupas e estava acostumado a vender um tipo de marca. E depois do projeto, até comentei com ele, falei, cara, tu vai mudar o teu público. E ele, capaz, não vou, nada. Hoje ele trabalha com Calvin Klein, ele teve que subir e o público degraus. E o público dele mudou. Não é mais o mesmo público de antes. Ele melhorou, né? Ele melhorou a qualidade de tudo lá dentro Sim. da loja. E com relação aos materiais, Lucas? Às vezes você pode utilizar um material que não é tão nobre e deixar uma coisa muito bonita também. É bem legal essa tua pergunta, porque recentemente eu postei um vídeo no nosso Instagram mostrando uma bancada de cozinha toda branca, assim, branca brilhosa. E aquilo lá é porcelanato. Então, assim, se a gente pegar essa mesa aqui e a gente for colocar um material tipo um quartzo, um silestone, a gente vai gastar um horror. Mas, digamos que tu quer apenas o aspecto, tu não se importa muito com a qualidade da pedra, né, a durabilidade. A gente consegue fazer com porcelanato, que tu vai gastar, sei lá, 5 vezes menos. Você consegue utilizar um material, como eu falei, que não é talvez tão nobre e deixar um aspecto visual muito bonito, né, e além desse aspecto visual, transformar completamente o ambiente. Sim, o aspecto visual ele vai ficar o mesmo, né? Claro, se for uma pedra muito grande, a gente vai ver que tem a emenda, né? Então a gente sempre tenta pegar, digamos nesse caso, né, porcelanatos de grandes formatos, porque aí a gente evita essas emendas. Mas o aspecto estético, assim, ele fica o mesmo. Só que, né, tu gasta menos e tu sabe que aquilo ali tem uma durabilidade um pouco menor. Sim. Claro que não vai ser em um ano que tu vai trocar, né? Mas, sei lá, enquanto a pedra dura o resto da vida, aquilo ali vai te durar 5, 10 anos. Nós falamos muito em construções novas, especialmente no bloco anterior, e aí vem uma questão que é, para muitos, uma dor de cabeça, né? Que quando a gente fala em reformas. Como é que é para fazer uma reforma do ponto de vista da arquitetura? Se eu te falar que para nós a reforma ela tem menos dor de cabeça do que... Menos? Menos. Nós gostamos muito de fazer reforma e é um nicho aqui em Passo Fundo que não é muito explorado, porque ninguém quer.
né? Ninguém quer fazer reforma. Justamente por essa questão da, entre aspas, dor de cabeça. A diferença de, né, mas por que para eles dá certo, por que eles gostam? Nós temos uma imersão, né, dentro da construção existente. A gente mede qualquer detalhezinho que tem na parede. E aí depois disso, tipo, a gente tem todas as tomadas, digamos, na parede, a gente consegue imaginar por onde que tá vindo a tubulação. A gente consegue imaginar tudo depois que a gente coloca no 3D. E aí a gente, antes de mostrar para o cliente, antes de realmente ir lá e fazer a quebração e a reforma, nós estudamos muito aquele projeto. A gente consegue antecipar erros que talvez só fossem aparecer ali durante a quebra, né? Então, essa parte de reforma, a gente gosta de fazer por isso, que a gente tem essa habilidade. Mas, muitas pessoas, às vezes, não têm a ideia de que a reforma pode custar mais caro. Teve vários casos já que nós pegamos de clientes que, tipo, a casa, ela já estava judiada. A própria construção iniciada do zero? A casa já estava judiada, assim, sabe? E queria uma reforma externa. A gente faz um custo bem básico, assim, para a pessoa entender que ela vai gastar mais do que, de repente, passando ali uma patrola ali e fazendo do zero a construção. Às vezes sai mais barato tu construir do zero do que tu reformar. Claro, é estudado de caso a caso, né? Isso não é uma regra. Sim. E especialmente porque às vezes tem aquela situação que a pessoa olha com bastante carinho por aquela obra, né? Ou é uma obra que vem de familiares, enfim, que foi repassada, ou é alguma obra que tem algum significado diferente, até do ponto de vista histórico, né? Vocês têm pegado algumas situações como essas, assim? Quando é patrimônio histórico, a gente não pega, né? Porque não tem como. Tu tem que ter um especialista, né, em patrimônio histórico. Mas quando é um patrimônio histórico do cliente, né, que faz parte da família... Uma questão mais afetiva mesmo. Uma questão mais afetiva, a gente tem que ter uma resiliência para tratar dessa situação. Primeiro vai de entender o que realmente faz sentido, se é casa, se é uma lembrança daquela casa. Então a gente vai fazendo perguntas no briefing para entender o que realmente traz aquela paixão para aquela pessoa. E a gente tenta pegar esse ponto que ela nos passou e manter no projeto. Mas não adianta muito a gente ser lúdico nesse caso, né? A gente é realista. Tipo, tu quer continuar com isso? Beleza, tu vai ter problema ali na frente. Porque o nosso papel é técnico. Apesar de ser uma coisa afetiva da outra pessoa, o nosso papel é técnico. Então, por mais que tu não goste do que eu vou te falar, eu vou te falar. Tu tá me pagando para isso. Né? Então, a gente trabalha dessa maneira. Sim. Nós estamos colocando aí ao longo desse segundo bloco o endereço do Instagram, tanto pessoal do Lucas como da House Soluções Construtivas. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, pode acessar aí as redes sociais. Lá tem acesso ao site também, Lucas, né? Para que as pessoas também possam entender um pouco mais o trabalho que vocês fazem. Nós estamos chegando próximo do final do programa. Eu queria que você contasse a experiência, talvez, do projeto mais audacioso, né? Que foi mais significativo para ti nesse período todo. Olha, são tantos, né? Hoje, graças a Deus, aí a gente tem mais de, 215, 220 projetos feitos já e mais de 100 obras executadas. Então, é uma gama... é bastante coisa, né? Às vezes tem projetos que a gente olha ali que, nossa, eu fiz isso aqui. Mas eu acredito que os mais audaciosos sempre são os mais atuais. Porque conforme a gente vai pegando experiência, a gente vai... dando aquele toquezinho extra. Dando aquele passo a mais, né? Então, por exemplo, teve uma casa no Capingui que foi a primeira casa que nós fizemos com essa laje protendida. Então, nós temos um vão, acho que de 14 metros por uns 5 metros, livre. Sem pilar. Que dá reto pra água, sem pilar nenhum. Então, cara, aquilo ali, quando a gente até chamou de casa-retrato, porque quando tu entra na porta de entrada da casa, tu já enxerga o vidro e a barragem.
E daí aquela cobertura, assim, cara, ficou muito legal, assim, muito bonito. E a gente vem trabalhando bastante, assim, hoje com coisas que a gente não se sentia seguro antigamente para trabalhar. Então, essa questão do concreto aparente, porque tem que ter uma estética adequada, não é só ir lá e concretar que vai ficar bonito, né? Grandes vãos. Então, eu acho que hoje, conforme vai passando os projetos, a gente vai se desafiando um pouco mais. Que bacana. Lucas, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no programa. Foi um bate-papo bem leve, bem descontraído, mas sobretudo informativo. Então, te agradecer. Em outras oportunidades, nós vamos te convidar para estar conosco aqui para detalhar mais sobre obras, falar mais sobre esses conceitos. Eu que agradeço a oportunidade, e quem quiser conhecer mais o trabalho da House, né, tá ali no card o nosso Instagram, e a gente está à disposição para audiência aqui e ir lá tomar um café conosco. Que maravilha. Assim nós encerramos o programa de hoje. Agradecemos a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Nós retornamos na próxima semana com mais uma edição do Passo Fundo News. Até lá.